Olá, nós aqui de novo, trazendo um estudo para os nossos seguidores do livro do 100, um curso em milagres. E hoje nós vamos estudar a sessão 3, um investimento na realidade. Do capítulo 12, o currículo do Espírito Santo. Então vamos à leitura desta sessão. Uma vez eu te pedi que vendesses tudo o que tinhas, que o desses aos pobres e me seguisses. O que eu queria dizer era isso. Se não tens nenhum investimento em coisa alguma deste mundo, podes ensinar aos pobres onde está o tesouro que lhes pertence. Os pobres são simplesmente aqueles que investiram de forma errada e eles, de fato, são pobres. Posto que estão em necessidade, te é dado ajudá-los, já que estás entre eles. Considera com que perfeição a tua lição seria aprendida se não estivesses disposto a compartilhar essa pobreza. Pois pobreza é falta e existe apenas uma falta, uma vez que existe apenas uma necessidade. E neste primeiro parágrafo, o que podemos destacar aqui, com bastante ênfase, seria quando ele pede para que nós vendêssemos tudo e que desse aos pobres e me seguisse. O que ele queria dizer com isso? O que eu queria dizer era isso. Se não tens nenhum investimento em coisa alguma deste mundo, podes ensinar aos pobres onde está o tesouro que lhes pertence. Então, ele diz o seguinte, que tudo que nós investimos nesse mundo está fadado à pobreza. Pois isso daqui é um mundo da falta. E quem investe nesse mundo está investindo em algo altamente incerto, inseguro, instável e passageiro. É como, em outras palavras, já foi dito, você estará investindo em areia movediça ou construindo a sua casa sobre essas areias. Em outras palavras, quer dizer que aqui nós não temos nenhuma segurança, a não ser a miséria que vamos colher em relação aos investimentos que fazemos neste mundo. Suponhas que um irmão insista para que faças algo que achas que não queres. A própria insistência do teu irmão deveria dizer-te que ele acredita que a salvação está nisso. Se insistes em recusar e
vivencias uma reação rápida de oposição, estás acreditando que a tua salvação está em não fazer isso. Neste caso, estás cometendo o mesmo equívoco que ele e estás fazendo com que o seu erro seja real para os dois. Insistência significa investimento, e aquilo em que investes está sempre relacionado com a tua noção de salvação. A questão sempre se divide em duas. Em primeiro lugar, o que tem que ser salvo. Em segundo lugar, como pode ser salvo. Então aqui, nós somos colocados diante de uma situação bastante conflitante. O que quer dizer? Se tem um irmão que insiste que nós façamos alguma coisa por ele, ou que ele quer que seja feito algo que você não concorda, a sua própria reação de oposição faz com que aquilo se torne verdade para os dois. Olha aí que configuração dessa situação, tipo, em que você não pode ir contra aquilo que o irmão está insistindo para que você faça alguma coisa. Segundo ele, a insistência é uma procura para a salvação. Como ele diz aqui, a insistência significa investimento, e aquilo em que investe está sempre relacionado com a tua noção de salvação. Mas vamos continuar. Sempre que ficas com raiva de um irmão por qualquer motivo que seja, estás acreditando que o ego tem que ser salvo e salvo pelo ataque. Se ele ataca, estás concordando com essa crença e, se tu atacas, estás reforçando-a. Lembra-te de que aqueles que atacam são pobres. E isso está aqui destacado. A pobreza dos teus irmãos pede dádivas, não mais empobrecimento. Tu, que poderias ajudá-los, com certeza estás agindo de maneira destrutiva se aceitas a sua pobreza como tua. Se não tivesses investido como eles, nunca te ocorreria não ver a necessidade dos teus irmãos. Então, como ele foi dito no primeiro parágrafo, investir nesse mundo é investir na pobreza. E por nós termos investido nesse mundo, somos pobres, carentes. E ele diz que isso faz com que nós podemos ver, sentir
a necessidade de nossos irmãos, pois todos têm como crença o investimento neste mundo. O que quer dizer? O investimento do seu tempo, dos pensamentos, da própria questão material, financeira. Então, nós estamos voltados para este mundo como se ele nos pudesse dar algo em troca, nos dá segurança. E ele diz que isso não é possível, a não ser colher a miséria. E vamos continuar. Reconhece o que não importa, e se os teus irmãos te pedem algo ultrajante, faze precisamente porque não importa. Recusa, e a tua oposição estabelece que isso importa para ti. Contudo, foi apenas tu que fizestes com que o pedido fosse ultrajante, e todo o pedido de um irmão é para ti. Por que insistirias em negar-lhe? Pois fazê-lo é negar a ti mesmo e empobrecer a ambos. Ele está pedindo salvação, assim como tu. A pobreza é do ego e nunca de Deus. Nenhum pedido ultrajante pode ser feito a alguém que reconhece o que tem valor e não quer aceitar nenhuma outra coisa. Então, aqui é uma situação bem interessante. O que eu posso compartilhar para aqueles que estão nos ouvindo é algo que raramente eu faço aqui, que é coisas pessoais. Eu conheço uma pessoa que é vegetariana há mais de 30 anos e o filho dessa pessoa pediu que ele montasse um açougue para ele. Essa pessoa entrou, vamos dizer assim, em parafuso. Não queria de forma nenhuma, recusou de forma veemente. Como? Isso é um desaforo. Até que ela compreendeu que essa recusa estava dando realidade àquilo. Como que ele fala aqui? Reconhece o que não importa, e se os teus irmãos te pedem algo ultrajante, faze precisamente porque não importa. É exatamente isso. Não importa o investimento nesse mundo. Não é isso que importa. E dentro disso, ela aceitou e chegou a ajudar
aquele ser que queria montar seu negócio dentro dessa área. E depois, o que aconteceu? Com o passar do tempo, eles começaram a se entenderem melhor, a viver em paz, pois o negócio começou a dar certo e era aquilo que ele precisava. Embora a pessoa até hoje não entenda porque a vida manifestou para ela dessa forma. Mas como que isso realmente não importa? E ampliando isso, na verdade, tudo aquilo que nós vivemos aqui como experiência não importa. Para o espírito, é duro dizer isso, você sequer existe. Como também este mundo. Nós não queremos aceitar isso, mas se recuarmos de nossas posições e entrarmos em quietude mental, sem nenhum apego, nós percebemos que realmente nada neste mundo tem sentido. Percebe isso? É somente o desenrolar de conflitos, de interesses próprios. Mas vamos continuar. A salvação é para a mente e é obtida através da paz. Então, retornando ao exemplo que nós demos anteriormente, o que restou daquela aceitação foi a paz. Isso que importa. Essa é a única coisa que pode ser salva. E esse o único caminho para salvá-la. Qualquer resposta que não seja o amor nasce de uma confusão a respeito do o que e do como a salvação. E essa é a única resposta. Nunca percas isso de vista e nunca te permitas acreditar, mesmo por um instante, que existe outra resposta, pois, com certeza, irás colocar-te entre os pobres, que não compreendem que vive na abundância e que a salvação já veio. Então, tudo mais não importa. Aquilo que para aquela pessoa, no exemplo anterior, era importantíssimo, pois ela pensava no reino, no sofrimento do reino animal. E era difícil a aceitação dela de ver seu filho contribuindo para isso.
Mas o que podemos observar é que a paz é mais importante. E ele diz aqui que é o único caminho. Então, dentro disso, nós não conhecemos os resultados que podem ser estabelecidos por essa aceitação amorosa para estar em paz. Isso para o ego é algo dificílimo, pois ele sempre acha que ele está certo, que ele é o salvador de todas essas questões. E aqui ele pede: nunca percas isso de vista e nunca te permitas acreditar, mesmo por um instante, que existe outra resposta. Seja a paz e o amor. Identificar-te com o ego é atacar a si mesmo e tornar-se pobre. É por isso que cada um que se identifica com o ego se sente destituído. O que ele vivencia, então, é depressão ou raiva, porque o que fez foi trocar o amor ao seu ser pelo ódio a si mesmo, fazendo com que tenha medo de si próprio. Ele não se dá conta disso, mesmo se está completamente ciente da ansiedade. Não percebe a fonte do problema como a sua própria identificação com o ego. E sempre tenta lidar com isso fazendo algum tipo de arranjo insano com o mundo. Ele sempre percebe esse mundo como algo exterior a ele. E por isso é crucial ao seu ajustamento. Ele não reconhece que faz esse mundo, pois fora dele não existe qualquer mundo. Então, olha aqui o que ele diz neste final. Que nós não reconhecemos que nós é que fazemos esse mundo. Pois fora dele, fora de nós, fora da nossa mente, não existe qualquer mundo. Então é nós que estamos criando tudo aquilo que nós estamos vendo, tudo aquilo que nós estamos lidando. Aí está a fonte do mundo. Você não é uma vítima do mundo, e sim o criador deste mundo. E o ego não quer ver isso. O que o ego faz? Ele projeta toda essa situação para fora. E tudo que acontece é algo que ele julga que está fora dele. Então aí surge a culpa. A culpa é do outro, a culpa é do sistema, a culpa é do mundo. Ele não tem nada a ver com isso. Então o ego é altamente irresponsável e ignorante. E aqui ele diz o seguinte: ele que vivencia toda uma situação de depressão, de raiva, porque ele negou o amor que ele é.
e se identificou com o ego, que faz com que ele se identifique com a raiva, com o ódio, com a ansiedade, com a depressão. E nessa identificação, nós escolhemos somente isso. E não tem como escapar disso. Nem que você queira. Pode, vamos dizer assim, tomar remédios, pode fazer análises, ir em psiquiatra, psicólogo. Isso pode até amenizar, mas nunca vai deixar disso existir. Pois você está investindo no lugar errado, no mundo que vai te trazer o resultado dos seus investimentos. Que é isso? Carência, dificuldades e no final a morte. Se apenas os pensamentos amorosos do Filho de Deus são a realidade do mundo, o mundo real, não este mundo que nós vemos, onde não há amor, e sim egoísmo e medo. O mundo real tem que estar em sua mente. Ele está lá na mente. Seus pensamentos insanos também têm que estar em sua mente. Por isso que nós falamos que nada escapa à mente. Mas ele não é capaz de tolerar um conflito interno dessa magnitude. Uma mente dividida está em perigo e o reconhecimento de que ela abrange pensamentos completamente opostos dentro de si é intolerável. E isso é que acontece conosco. Nós somos capazes de ter pensamentos extremamente amorosos e, ao mesmo tempo, estar atacando um irmão nosso. Isso daí é nossa instabilidade. Por isso que ele fala aqui, nós odiamos a nós mesmos por essa troca de estar investindo no mundo. Por conseguinte, a mente projeta a divisão, que nós acabamos de dizer, e não a realidade. Tudo o que percebes como mundo exterior é meramente uma tentativa de manter a tua identificação com o ego. Então, esse mundo é o mundo do ego, do egoísmo. Pois todos acreditam que identificação é salvação. No entanto, considera o que tem acontecido, pois pensamentos de fato têm consequências para aqueles que os pensam. Isso daqui é muito importante. Nós não temos consciência da força de nossos pensamentos. E aqui eu coloco não como pensamento individual, mas todos nós pensando de uma certa forma é que cria toda essa realidade para nós. Se é que podemos chamar isso de realidade, nós aqui denominamos como ilusão.
Tu entraste em conflito com o mundo conforme o percebes, porque pensas que ele te é antagônico. Isso é uma consequência necessária do que tens feito. Tens projetado para fora o que é antagônico ao que está dentro. Ou seja, se nossa mente tem pensamentos conflituosos e antagônicos entre si, nós projetamos no mundo esse conflito, esse antagonismo. E veja como isso manifesta no mundo, que são guerras, conflito o tempo todo dentro do âmbito familiar, no trabalho, no trânsito, no campo político, no campo esportivo. Tudo está dividido em oposição e uns contra os outros. Essa é a projeção da nossa mente dividida, em que abriga esses tipos de pensamento, que são pensamentos que estão nelas reais e pensamentos ilusórios. Aos ilusórios nós damos mais atenção. E, portanto, eles tornam a nossa realidade aqui. Como ele falou aqui, tens projetado para fora o que é antagônico ao que está dentro e, portanto, terias que perceber as coisas deste modo. É por isso que tens que reconhecer que o teu ódio está na tua mente e não fora dela, antes de poderes livrar-te dele. E é por isso que tens que livrar-te do teu ódio antes de poderes perceber o mundo como realmente é. Então, nós temos que ver que tudo está acontecendo na nossa mente. Não só a questão do ódio, mas do medo, das inseguranças. Então, isso tudo é o material que o ego utiliza para que nós fiquemos presos a essa realidade que ele diz em nossos pensamentos o tempo todo, que isso é a nossa verdade. Só quando afastamos desta condição mental e paramos de dar realidade a isso, ou seja, quando esses pensamentos passam por nossa mente, nós não damos mais atenção e não vamos agir de acordo com eles. Isso exige uma vigilância constante. E ao não ser dado atenção a eles, eles perdem a força de te conduzir, de manipular. E nesse processo, aquilo que é verdadeiro e real, que são os pensamentos de Deus,
que são o amor, a paz, que está ali, como ele diz, na sua mente, poderão ser manifestados. Não antes disso. E isso leva tempo, pois nós estamos no tempo. Até que, com o tempo, nós não vamos mais reagir a esses pensamentos que eu digo que são insanos. Para estarmos vivendo sob o amor, a paz de Cristo. Eu já disse que Deus tanto amou o mundo que o deu a seu Filho único. Deus, de fato, ama o mundo real e aqueles que percebem essa realidade não podem ver o mundo da morte, pois a morte não pertence ao mundo real, no qual todas as coisas refletem o eterno. Deus te deu o mundo real em troca daquele que fizeste a partir da tua mente dividida, e que é o símbolo da morte. Pois, se realmente pudesses separar-te da mente de Deus, tu morrerias. Então, o mundo que nós fizemos é o mundo da morte. E o mundo real é aquilo que é eterno. Então, veja, não há comunicação entre esses dois estados de consciência. Nós é que fizemos este mundo e, portanto, somos nós que temos que desfazer deste mundo para que possamos reconhecer o mundo real, que reflete o eterno, onde não há morte. E isso tem a ver também com o reconhecimento da nossa realidade como ser, não como um indivíduo identificado com o ego. O mundo que percebes é um mundo de separação. Talvez estejas disposto a aceitar até mesmo a morte para negar o teu pai. Pois, ao aceitarmos a morte, nós estamos negando o Pai, Deus e a realidade. Entretanto, ele não quis que fosse assim. E por isso não é assim. Ainda não podes ter uma vontade contrária à sua. E é por isso que não tens controle sobre o mundo que fizeste. Não é um mundo de vontade, porque é governado pelo desejo de ser diferente de Deus. E esse desejo
não é vontade. O mundo que fizeste é, portanto, totalmente caótico, governado por leis arbitrárias, sem sentido e sem qualquer significado, pois é feito de coisas que não queres, projetadas a partir da tua mente, porque tens medo delas. Entretanto, esse mundo está apenas na mente daquele que o fez, junto com a tua salvação real. Não acredites que ele esteja fora de ti, pois só reconhecendo onde ele está, terás controle sobre ele, pois tu, na realidade, tens controle sobre a tua mente, já que a mente é o mecanismo da decisão. Então, por isso nós aqui insistimos tanto no trabalho sobre a mente. Ter a consciência que a mente é a causa de um mundo. E tudo aquilo que nós estamos colhendo aqui como resultado foi projetado pela mente. E é lá que está a reversão desse processo. Não está fora. Olha o que nós fazemos. Quando estamos querendo melhorar, mudar, transformar, a gente sempre procura transformar externamente. E aqueles mais introvertidos, que começam a perceber essa situação, começam a entrar num plano mais sutil e interno e tentar transformar e melhorar aquilo. Só que tem que ainda estão na ilusão, pois tudo aquilo que você quer transformar em si não deixa de ser também uma ilusão, pois você ainda está no plano do ego, que quer se autotransformar, por não aceitar a si, com os resultados que lhe é apresentado. Percebe isso? O que temos que fazer é desfazer disso. E como nós desfazemos disso? Percebendo que isso não existe para aquilo que é real. Não vamos mais dar realidade aos nossos pensamentos, que faz com que isso seja real para nós. E, não dando realidade a isso, o que nos resta são os pensamentos verdadeiros, que ele diz que está na nossa própria mente. Aí está o trabalho. E aí também está o campo de conflito, que todos vivem, sem exceção. Se reconheceres que todo o ataque que percebes está em tua própria mente e em nenhum outro lugar,
terás afinal localizado a fonte do ataque. E ali onde ele começa, tem que terminar. Pois nesse mesmo lugar está também a salvação. É lá o altar de Deus, onde Cristo habita. Tu profanaste o altar, mas não o mundo. No entanto, Cristo colocou a expiação sobre o altar para ti. Traze a esse altar as tuas percepções do mundo, pois é o altar da verdade. Lá terás a tua visão mudada e lá aprenderás a ver verdadeiramente. Desse lugar, onde Deus e seu Filho habitam em paz, e onde tu és bem-vindo, olharás para fora em paz e contemplarás o mundo verdadeiramente. Contudo, para achares o lugar, tens que abandonar o teu investimento no mundo conforme o projetas, permitindo ao Espírito Santo estender o mundo real para ti a partir do altar de Deus. É isso que nós estávamos mencionando. Para que esse mundo real seja percebido, nós temos que deixar de investir no mundo ilusório. Simples assim. Não há mais o que fazer. E ele diz aqui que nós profanamos o altar. Profanamos a nossa mente. É aonde que está a consciência de Cristo. Só que a consciência de Cristo não envolve com as nossas ilusões, com as nossas confusões, com a nossa insanidade. E para que esse mundo ilusório não seja mais percebido, nós temos que primeiro reconhecer que é uma ilusão aquilo que estamos projetando. E que essa ilusão está na nossa própria mente. E ali, autorizar, pedir que a luz da verdade, a luz de Cristo, venha a iluminar este altar, expulsando os demônios que lá nós criamos. Mas, se isso não for reconhecido por nós, como criadores disso, não que está lá fora e que alguém é culpado disso, mas que você está criando isso dentro de si. E nesse reconhecimento, pedir que isso seja desfeito. Só por essa consciência, esse mundo começa a ser desfeito. Pois você não vai mais investir nisso, pois já sabe que isso é uma ilusão. E aí, há uma possibilidade de reversão dessa situação, dessa consciência
que nós mesmos criamos para nós. E assim, podemos nos libertar de nós mesmos como criadores de nossa própria realidade. Abdicar da compreensão própria, de saber que acha que sabe, de abandonar a arrogância, o orgulho e se entregar à verdade do Espírito que nós somos. Mais uma vez, embora isto esteja dentro do tempo, o que é real sempre existiu. E o que é ilusório é algo passageiro que nós criamos em nossos sonhos, que não existe. E aí está desfeito a ilusão que, aos poucos, nós deixamos de reagir a ela, de dar existência a Maya, para podermos agir dentro daquilo que é real. A todos que me escutaram até esse presente instante, minha real gratidão. Até um próximo vídeo, que nós vamos entrar na seção 4, buscar e achar. Até lá, gratidão eterna.